Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de dezembro de 2020, estamos nós mais uma vez, com a graça de Deus, reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós agradecemos infinitamente essa oportunidade e solicitamos de Jesus a presença da espiritualidade amiga para nos ajudar nesse trabalho, nos ajudar na condução, nos inspirando. E o nosso sentimento é verdadeiramente de gratidão. Gratidão por estarmos aqui, estudando a obra Libertação e podendo depois compartilhar com tantos outros irmãos desse nosso país. Que os bons espíritos, mais uma vez, possam conduzir o nosso trabalho. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Logo depois vamos dar continuidade com a leitura e comentário com o nosso irmão Augusto fazendo a voz do Gúbio e o nosso irmão Paulo fazendo a voz do Gregório. Então, na semana passada nós continuamos com um encontro entre Gúbio e Gregório, onde Gúbio vai fazer uma solicitação a Gregório. Ainda não explicitou qual é a sua solicitação, mas estão ainda discutindo, que o Gúbio falou que ele veio amando de Matilde, e o Gregório disse que Matilde serve ao cordeiro, ele serve aos dragões, eles estão separados. O Gúbio diz que ele não está ali para julgar isso, mas cada um tem o que merece, e o Gregório diz que ele, como mandatário dos dragões, eles fazem a justiça ser feita na terra. Ele se acha como um justiçador. E ele diz que ele toma conta da prisão dos que se desviaram. E eles estão nesse diálogo ainda entre Gúbio e Gregório. Fitando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina segundo as nossas tendências e possibilidade de satisfazer os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, insofreável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade por meio do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Então, nós vamos comentar, para não ser apenas uma leitura, né? Mas a gente deve comentar a fala do nosso querido Gúbio. Então, você imagina que aqui o Gregório ele já apresentou o trabalho dos dragões. E fica bem claro na fala de Gregório que o trabalho deles é a justiça. Eles estão ali fazendo a justiça e que é essencial o trabalho deles. Então, o Gúbio agora vem contrapor. E o mais interessante é que nós estamos falando de um espírito superior. O Gúbio é um espírito superior, um espírito que está ali conduzindo o trabalho,
tem moral suficiente para entrar nessa cidade estranha, tanto é que foi pedido pela Matilde. Então ele diz assim, olha, fitando Gregório com humildade considerou que esse é o primeiro movimento. Nós que fazemos trabalho em reuniões mediúnicas, ou nós que temos uma vida no cotidiano, nós temos que aprender a utilizar os recursos que a vida nos dá a nosso favor. O olhar é um grande recurso. Então, você vai falar com alguém, ele diz assim, olha, fitando Gregório com humildade. Então, às vezes você vai falar com alguém, você ainda não abriu a boca, mas os teus olhos já abriu. Os teus olhos já se comunicaram. Os teus olhos já acolheu, já agrediu ou já foi indiferente. O olhar da gente já nos mostra a prepotência, ou, aqui bem dito, no caso dele, humildade. Então, olha aí o recurso que o nosso querido Gregório está utilizando para que ele possa manter esse contato. E apesar de Gúbio ser um espírito superior a Gregório, ele, como sendo um espírito superior, aprende a respeitar. Porque isso é uma característica de um espírito superior. É respeitar o seu semelhante. Não humilhar a ninguém. Então, se eu sinto uma necessidade de me mostrar superior, mostro o quanto eu sou inferior. Então, em absoluto, não mudou olhar e a forma. Gregório é inferior a Gúbio? É. Mas Gúbio trata com respeito. Ante o intervalo se fizera, né? Então, fitando Gregório com humildade, considerou. Lembra, gente? Ele não abriu a boca. Mas o olhar era de humildade. Porque isso no nosso dia a dia acontece muito, ainda mais agora todo mundo de máscara, aí é que o olhar se comunica mesmo. Porque as pessoas agora olham direto para os olhos. E o olhar, ele exprime, tanto é que o olhar diz, não entendi. O olhar fala. E a gente está aprendendo isso agora. Você faz parte de um atendimento público, a pessoa está ali chegando e é aquele olhar de indiferença. Ou é aquele olhar de tô nem aí. Ou é aquele olhar de olha para todo canto e não olha para a pessoa. Porque o olhar, ele também recebe. E a gente tem muita dificuldade de aprender a usar os nossos olhos para acolher, para amenizar, para tranquilizar. Em toda a fala no livro Boa Nova, nós vamos ver Humberto de Campos falando do olhar complacente de Jesus. Grande sacerdote. O que mais envaidece Gregório? A posição que ele se ocupa. A posição. Então, se ele quer ter um diálogo onde ele possa ter uma empatia, o primeiro movimento é, eu vou dar exatamente aquilo que felicita. E até mesmo, como Gregório sabe que Gúbio é um espírito superior a ele, ter um espírito superior dizendo que eu sou grande, isso já me deixa, olha, ele está me respeitando. Apesar de eu estar abaixo dele, ele está me respeitando. Porque Gregório sabe que Gúbio é um espírito da luz. Grande Gregório. Eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina. Eu sei que o Papai do Céu está aproveitando o que tu estás fazendo. Segundo as nossas tendências. É complicado, gente, dizer assim, Conceição quer dizer que um assassino, ele está sendo aproveitado por Deus? A pergunta não é o assassino está sendo aproveitado por Deus, mas por que eu estava ali naquela hora para passar por isso? Será que foi um acaso eu chegar ali naquela hora para passar por um assassinato? Vamos lá. Eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Conceição, então, um assassinato era um desígnio da providência? Era um desígnio da lei de causa e efeito. Nós temos que entender que não existe vítima na lei. Caso contrário, eu vou estar dizendo que Deus é injusto. O grande lance é que a gente consegue compreender isso na vida do outro, mas não consegue compreender quando acontece na nossa.
não existe vítima perante a lei. Os fagócitos são leucócitos do sangue que protegem o corpo através da ingestão de partículas estranhas, bactérias, células mortas ou a morrer. São essenciais no combate a infecções e para a posterior imunidade. Então, olha só, os fagócitos, que a gente percebe que são esses leucócitos que fazem um trabalho de defesa no nosso organismo, os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza. Do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder. Porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão do teu extenso domínio. É que ele está dizendo aqui, não pensa que tu não estás sendo coordenado pelo Pai, porque tu estás. Não pensa que tu estás aqui mandando e desmandando sem autorização dele. Deus sabe do teu trabalho. Porque na cabeça dos dragões, eles estão trabalhando paralelo a Deus. Não. Estão sobre o domínio dele. Sabe também a razão do teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade? Círculo fechado de circunstância que nós mesmos criamos? E não é verdade isso? Todas as encrencas da nossa vida não é resultado da nossa própria incúria? Estão fechadas. Sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas que nossa interferência prevalece sobre a fatalidade? Círculo fechado de circunstância que nós mesmos criamos. Você vai entender ali, ele não está agindo sobre a mulher que ele passou a chamar de loba. Quem foi que criou a circunstância para ela estar ali? Ela mesma. O filósofo lá, super inteligente, egocêntrico, estava ali, em posse dos dragões? Estava. Estava por quê? Quem foi que criou isso? Ele mesmo. Então é como se ele dissesse assim, ô Gregório, você não precisa estar sujando as mãos para fazer justiça. A própria lei já o faz. Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos do sofrimento reparador. Não estou habilitado, ele está habilitado. Mas a fala é de quê? Humildade. Ele não pode dizer, eu estou habilitado a falar, não. Então, isso é uma característica, isso é mais um movimento de empatia para com o interlocutor. Eu não estou aqui para me posicionar como julgador. Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram estes pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Conheço aqui ponta a ponta. Eu não estou aqui para julgar, mas eu conheço o que tem aqui dentro. Observo de perto os criminosos que se matam uns aos outros. Ele está falando aqui do quê? Dos ovoides. E ele diz, observo de perto. Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor. Agora olha aqui a palavra, olha. Magnetizados ao mal. Magnetizados ao mal que praticaram. Magnetizados ao mal que praticaram. Ele está dizendo aqui, olha, esse povo está enrolado. Não é você, é eles. Eles já estão sofrendo. É como se ele dissesse assim, ô Gregório, Deus já está agindo. Independente. Deus está agindo, a lei está agindo. Eles já estão sofrendo.
Porque é aquilo que a tia sempre fala, meus irmãos, o fato de você liberar o perdão para alguém, isso em absoluto muda a pena do outro. Quando eu liberar o perdão a alguém, eu me liberto do alguém. É só isso. Mas o outro tem um débito com a lei. E vai ter que se ver. Magnetizados ao mal que praticarem. Então, que a justiça deve. Então, olha só. Nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram. E não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas e não as tuas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Porque ele não está querendo redimir? Ele não está querendo corrigir? Essa é a melhor forma de corrigir é com amor, não é punindo. Porque, aí você vai dizer, mas Conceição, Deus não pune? Ele estabelece uma lei. E essa lei é de amor, justiça e caridade. Lembra? É uma lei só. Então, corrigir é um ato de amor. Mas o que Gregório faz não é corrigir. O que ele faz? Os dragões é punir, torturar, humilhar. Não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade, por meio do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Porque o papai não quer que o filho fique a sofrer. Ele sofre as consequências e diz, agora vá lá trabalhar, porque é trabalhando que você vai reparar o mal feito. É por isso, ainda há pouco estudamos no livro Céu e Inferno, que nós temos que aproveitar bastante o nosso processo reencarnatório. Se gastássemos nos cometimentos, né, na execução, tá? Nos cometimentos divinos do Cordeiro, falando de Jesus, as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, é como se agora ele fizesse um convite, o Gregório. Se você juntasse toda a sua energia para trabalhar para o Cordeiro, ao invés de trabalhar para os dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Claro. Com Jesus é correção, com os dragões é punição. O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz. Como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se teu mestre reclama pastores ao seu apostolado, que fazer de nossa parte, se não constituir equipes de inteligência vigorosas, especializadas em corrigir criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entende o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras. Almas essas que habitam formas humanas, aos milhares de milhares?
Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Gargalhada sacártica, estrepitosa, seguiu-lhe as palavras. Vamos entender a linha de raciocínio de Gregório. Como pude escutar-te calado tanto tempo? Como pude? Sabe por quê? Porque o bem, ele opera um magnetismo sobre o mal. Então não foi algo, como ele diz, como pude, nem ele sabe explicar. É o magnetismo de Gúbio, fora que ali também tem seres ao qual ele não está enxergando. Então ninguém está só no trabalho do Cristo. E ele diz, tanto tempo, somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que desperdiçaram os tesouros da vida. Julgadores na morte de todos aqueles que desperdiçaram o tesouro da vida. Aonde está gravado a lei de Deus? Na consciência. O que temos aprendido é o Espiritismo. Quem é o maior julgador perverso da consciência humana? A própria consciência. Quer julgador mais severo do que a nossa consciência? Porque nós sabemos, está em nós. Gente, quando a gente começa a fazer o mal, você vai dizer, tem gente que não tem consciência. Óbvio, quanto mais desenvolvimento intelectual, maior a responsabilidade para com as suas atitudes. Maior a cobrança da própria consciência. Então, o que a humanidade terrena tem feito para fugir da cobrança da própria consciência? Droga, muitas gargalhadas, muitas festas, muito tudo para poder esquecer da própria culpa que carrega. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se o fazemos, é por pura rebeldia às leis que estão gravadas em nossa consciência. Então, Deus não está contando com os dragões para fazer justiça. Continua ele. Então, eles se colocam julgadores na morte de todos aqueles que desperdiçaram os tesouros da vida. A pergunta é, o telhado deles é de vidro? Naquela mulher adulta, quem era a única pessoa que teria a capacidade moral de julgar? Jesus. Ele o fez? Não. Vá, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Por que diz eu não te condeno? Porque a lei está em ti. É você o seu juiz. E tudo que tu estás fazendo, tu terá que prestar conta. O meu julgamento não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na tua vida. Eu te cobrar não vai fazer absolutamente... Eu vim aqui na fala de Jesus para ensinar. Eu vim aqui para mostrar o caminho. Respeitando o livre-arbítrio de Pedro, o livre-arbítrio de Judas, o livre-arbítrio de Tomé, o livre-arbítrio de Levi, o livre-arbítrio de Madalena, o livre-arbítrio de Nicodemos e de todos aqueles que se aproximaram dele. Ele ensinou, mas todos têm o livre-arbítrio da escolha. Mas punir não precisa. E como governador espiritual ele podia julgar, né? Podia? E Não se arvorou. Por quê? Porque quanto mais evoluído moralmente o espírito, mais ele compreende a lei de amor, justiça e caridade que está em cada um de nós. Não vai fazer diferença nenhuma punir a mita. É porque a gente ainda carrega essa ideia de faroeste, sabe? Essa ideia de vamos lá pro duelo. Aí a gente vê, eu sou da época que tinha o Charles Bronson, desejo de matar um, desejo de matar dois, desejo de matar três, desejo de matar quatro, porque era uma sequência de filme. A gente viu o Rambo, que se matou meu filho, se matou minha filha, eu vou lá e mato também. Então a gente está ainda meio nesse ritmo faroeste. Achar que devemos fazer justiça com a própria mão. E a gente vai ver todos os filmes, que queira ou não queira, isso educa, é algo cultural de uma sociedade adoecida,
aqui foi lá, matou meu filho, eu vou lá e mato a filha também. Eu vou lá e destruo tudo, eu vou lá e pego os ladrões, eu vou lá e a gente acha isso o máximo. A gente aplaudia, uhul, que bom, conseguiu matar. Merecia, né? Que bom que ele vingou, matou a esposa, matou os filhos. Então a gente ainda está meio nesse comportamento patológico infantil. Entendendo o Gregório. O Gregório está aqui fazendo a justiça com a própria mão, só que não está fazendo justiça. Está se complicando. E o que o papai quer? O papai quer chegar com ele. O papai está agindo com ele agora, mandando o Gúbio. O papai começou a agir. A própria Matilde é as mãos de Deus também trabalhando. Lembra aqui que Deus utiliza? Porque ele diz aqui, olha. Eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina. Ele está aproveitando Matilde, ele está aproveitando nesse momento Gúbio, como ele também está aproveitando Gregório, segundo as nossas tendências. O Gregório diz, como introduzir amor em corações enregelados. O que é enregelado, gente? É quente, morno, frio? Pedra, um iceberg. Como introduzir amor nesse povo de coração duro, igual pedra de gelo? Não disse o Cordeiro, olha como é que ele se refere, que Jesus também é chamado Cordeiro, porque naquela Páscoa foi ele que foi sacrificado. Porque lembra que toda Páscoa se sacrificava um cordeiro, que era a comemoração da libertação do povo que estava escravo no Egito. Então eles faziam esse sacrifício. Só que naquela Páscoa Jesus foi sacrificado, então ele seria o cordeiro. Não disse o Cordeiro, certa vez, que não se deve lançar pérolas aos porcos? O que isso tem a ver com o que eles estão fazendo? Porque eles não estão ensinando. A proposta do nosso querido Gúbio é o amor. É o amor. Com o amor você consegue educar. Que essa é a proposta. Punir não resolve. E ele diz que amar alguém é jogar pérolas a porcos. Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos, ostentando os sinais distintivos da carne, da insígnia da carne. 1000 porcos, mostrando muito mais a sua semelhança com a matéria, com o corpo, do que com sua essência espiritual. Agora, olha só, e se o teu mestre... Está dizendo assim, olha, Jesus não é meu mestre, não. E se o teu mestre reclama pastor ao seu apostolado, que fazer de nossa parte se não constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? O teu mestre está chamando pastor para trabalhar no apostolado? Ele diz que fazer da nossa parte. E nós não somos chamados para ele porque nós não somos pastor. O que nós fazemos então? Temos equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes. Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico, olha, e se esmeram, capricham em preservar a aglutinação, a união dos elementos planetários. Gente, que coisa louca. Olha a interpretação dele. Ele sabe que interfere. Mas aí uma lei logo diz, interferem por quê? Que a gente permite. É isso que a gente tem que entender. A gente diz assim, poxa, onde é que está Deus que nos protege? Poxa, tu quer o quê? Que ele seja um pai super protetor, que fique lá, ninguém vai fazer nada pro meu filhinho? Te manca. Cresce. Se ele nos ensinou tudo, colocou a lei gravada em cada um de nós, ele faz a tua parte. Ainda te deu um anjo da guarda. Ainda deu um anjo da guarda, exatamente. Todos nós temos um guia espiritual, um anjo da guarda, para nos inspirar. Mas eles não podem nos atropelar. Porque eles já seriam, não um anjo da guarda, mas faziam parte dos dragões. Porque os dragões vão atropelando. Anjo da guarda aprende, eles sabem da lei de livre-arbítrio. Então, os dragões são os gênios conservadores do mundo físico
e se capricham em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões. Ele faz aqui, ele chama verdadeiramente aqui a Arca de Noé. Os bichos e animais que estão dentro da gente. As feras. Lobos e leões, panteras e tigres. Aí ele fez uma observação pela extrema analogia que ainda guardo com essas feras. Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Ele diz, que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Ele dizia assim, o céu não ia nem existir, porque esse povo ia tocar o terror lá em cima. Então nós estamos aqui vigiando para poder dar um equilíbrio lá para o céu. Mas é isso, gente. A gente, por exemplo, vamos avaliar a gente em família. Nós achamos que se a gente não estiver lá, a coisa não anda. Tem um caso no Céu e Inferno que era pai, mãe e um filho homem. E o país estava entrando em guerra. Então iria chamar o filho homem dele seria chamado. Para que o filho dele não fosse chamado, o pai cometeu suicídio. Então olha o nível da humanidade terrena, achando que é Deus, que pode controlar tudo. Mesma coisa que os dragões, achando que pode controlar tudo. Gúbio, porém, não se perturbou. Por que ele não se perturbou? Porque ele sabe com quem ele está falando. E o que ele poderia esperar de Gregório? Que ele iria de primeira, e dizer, é verdade, o senhor está certo, como é que eu faço para mudar? Sabia com quem ele estava falando. Gúbio, porém, não se perturbou, porque lembra que ele deu uma gargalhada. Qual era o propósito da gargalhada? Desestabilizar. Exatamente, perturbar. E foi uma gargalhada alta, estentórica, como ele bem diz aqui. Estrepitosa, sarcástica e estrepitosa. Era para desestruturar. Era para humilhar. Mas o nosso Gúbio, quieto estava e não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Então, para finalizar com o nosso Gúbio, o estudo de hoje, diz ele, ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Não é verdade? Vamos pegar o nosso planeta Terra. Se toda a humanidade terrena decidisse ajudar os miseráveis, iria existir miserável ainda na Terra? Se todos se unissem para levar água à África, teríamos água na África? Teríamos. Gente, a inteligência humana conseguiu construir um mundo no meio do deserto, que é Dubai. E a gente não consegue resolver a água da África, a água do Nordeste. Então, a sociedade estaria pronta para resolver todos esses problemas nossos. Mas é porque nós ainda não decidimos isso. E continua ele. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O que nós fazemos? A gente gasta uma fortuna para colocar um muro bem alto, com todos os fios elétricos que a gente possa imaginar, diz, olha, que morram lá para fora, ou que sejam eletrocutados, mas que não entrem na minha casa. Aí prende
leva para o presídio, sai dali pior do que quando entrou. Hoje a gente olha para o que aconteceu no século, até mesmo na Idade Média, a gente acha aquilo, nossa, que coisa horrível. Aí a gente olha nas cruzadas, a gente olha até mesmo no período cristão, da nossa era cristã, a gente acha assim um absurdo aquelas festas onde tinha apresentação de gladiadores que lutavam até a morte e o povo aplaudia. Então a gente acha isso assim terrível. Mas hoje nós ainda temos isso, nós ainda temos a luta dos gladiadores, é isso chamado de UFC, onde nós ainda nos reunimos em família, em frente a uma TV, e assistimos 2 irmãos nossos se machucando, se maltratando. E nós ainda encontramos, nós vamos achar daqui a alguns séculos, olhar para trás, e quando falar dos presídios, nós vamos dizer, meu Deus, que bárbaro, era assim que tratavam as pessoas doentes, adoecidas. E alguém que pode estar me ouvindo dizer, bem, é porque ela nunca teve alguém maltratado por um delinquente. Sim, é um delinquente que deve sim ser retirado de sociedade para não maltratar outros, para ser tratado e não ser mais adoecido. Porque nós espíritas temos um outro ponto. Morto a cobra, morto o veneno, não se ora. Um espírito trevoso desse morto é mais um espírito junto para continuar fazendo o mal. Então, meus amigos, nós vamos, cenas do próximo capítulo, vamos parar aqui. Foram muitas informações nesse diálogo de Gregório com Gúbio. E a próxima semana nós vamos retomar o nosso estudo. Vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de gratidão. E assim, mestre amigo Jesus, só te agradecemos por todas essas informações, esses ensinamentos, e que possamos nós também, nessa nossa caminhada, ter a vontade firme de fazer o que necessitamos para cada vez mais estarmos junto a Ti. Que o amor que já construímos em nossos corações possa ser a nossa estrutura ou nosso armamento para chegarmos aos nossos irmãos e assim sermos cada vez mais solidários a cada irmão que se encontra um pouco mais imperfeito que nós. Obrigado, mestre, amigo Jesus, e nos envolve com teu amor, hoje e sempre. Que assim seja.